Eu sempre tiro um momento para regar minhas plantas, conversar com elas. Então, além de eu estar fazendo bem para as plantinhas, de regar, eu estou fazendo bem para mim também, por ter contato direto com a natureza. Uma xícara de chá, batendo um bom papo, então vem cá. Então vem cá, então vem cá. O que é o acolhimento? É isso que vamos conversar hoje no Vem Cá com a psicanalista, psicóloga, mestre pela USP, Bárbara Barbosa. Tudo bem, Bárbara? Seja bem-vinda. Obrigada, Carol. Obrigada a vocês pelo convite. Acho que vai ser uma oportunidade bacana para a gente poder conversar sobre esses temas aí que você está curiosa para saber. Essa curiosidade, eu sou consumida pela curiosidade. Eu e as pessoas que me acompanham aqui, elas têm muitas dúvidas. Eu recebo muitas dúvidas por inbox também. E uma das coisas, um dos temas que a gente mais tem visto e ouvido falar é acolhimento, né? Então eu gostaria de saber de você o que é o acolhimento. Uhum. Então, acho que a primeira coisa que é importante ressaltar, né, Carol, é partir um pouco do lugar que eu falo, porque senão fica uma coisa muito estranha, assim. Eu falo de um lugar que é da psicanálise, né? Eu sou psicanalista, trabalho com isso, então outras perspectivas vai ver o acolhimento por uma outra via, vou falar um pouco por aí, tá? Primeiro que acolhimento tem um aspecto meio intuitivo, assim, a palavra, que é o quê? Que é amparar, né, segurar na mão, dar um pouco de segurança, um pouco de conforto, um pouco de alento, em situações em que o sujeito tem alguma urgência subjetiva, seja qual for, né? Agora, se a gente for pensar, o acolhimento, né, ele pode vir de formas mais diversas possíveis, assim. Se vocês, por exemplo, chegam de um trabalho num dia extremamente cansada, você tem um banho quente, aquele banho ele te acolhe de algum jeito. Se você está doente, tá mal, tá zoada, e alguém vai lá e faz uma sopa para você, aquilo lá te acolhe, né? E às vezes um sorriso, dependendo do lugar que você está constrangido, você está tímido, você está com medo do que pode rolar, e uma pessoa te dá um sorriso, aquilo lá também pode te acolher, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque os acolhimentos, né, eles se dão de acordo com as necessidades específicas de cada pessoa. Então, por exemplo, não seria possível a gente estar aqui hoje se a gente não tivesse passado por algum processo de acolhimento, mesmo que seja por, mesmo que seja por um acolhimento de pessoas que também possam ter nos maltratado em algum momento, né? Mas não é possível você se tornar humano, se tornar sujeito, se tornar pessoa, são coisas um pouco diferentes, mas sem você ter sido acolhido por alguém. Queria ver uma forma das pessoas se acolherem nesse momento que a gente está vivendo agora. Como seria uma forma, será que chamada? Isso aqui é uma forma de acolhimento, já. Essa nossa gravação aqui juntas já é uma forma de acolhimento para o público que está nos acompanhando, porque eles sentem que a informação chega de uma forma leve e clara, né? Então, teria alguma outra forma de acolhimento nesses tempos? Acho que tem várias, Carol, mas eu acho que para qualquer uma delas poder começar, né, as pessoas elas precisam dar uma distanciada, né, da ideia de que o outro que é sempre o estragado, de que o outro que é sempre, vamos dizer assim, o cruel, de que elas, vamos dizer assim, estão muito distantes de qualquer coisa miserável, né? Eu acho que quando a gente consegue tocar um pouco na nossa miséria, eu estou falando de miséria, né, essa misériazinha que a gente tem, todo mundo tem. Quando a gente consegue encostar um pouco nisso, a gente fica um pouco mais generoso com o outro, com a miséria do outro, com a falha do outro. Eu acho que isso é um caminho, o primeiro passo para a gente poder acolher, poder escutar, né? E tem uma coisa que
que eu acho que está ligada com o acolhimento, que é a aceitação. E o que é essa tal aceitação que a gente tanto fala, né? O que significa aceitação mesmo em si? Então, sim, aceitar que a gente não controla tudo, aceitar a nossa vulnerabilidade, isso é fundamental. Agora, Carol, tem também um problema nessa palavra aceitação, porque sempre quando eu ouço ela, né, eu ouço ela como se a gente tivesse que, às vezes, se conformar que as coisas são como elas são. E aí eu sou totalmente contra isso, né? Por quê? Porque tem coisas que a gente não pode aceitar, né? A gente não pode Exato. aceitar um monte de absurdos que acontecem no cotidiano todo dia. A gente não pode aceitar determinados lugares que as pessoas nos colocam que não tem nada a ver com a gente, né? Então, a aceitação, às vezes, ela pode ser um problema, né? Às vezes, a rebeldia, ela tem uma função importante. Como funciona a lógica da síndrome da impostora e autossabotagem? Tem um textinho do Freud, que é um textinho de 1916, sei lá, acho que é isso, que ele vai chamar o texto de Arruinados pelo Êxito. Né? Você pode gostar desse texto. Esse texto, o que ele vai dizer? Né? Ele começa a atender um monte de gente e começa a ficar impressionado com o fato de que tinha pessoas ali que, quando elas alcançavam um grande sucesso na vida, alcançava tipo o ápice. Pensa um negócio de você alcançar, tipo, é aquilo que eu quero, mirei naquilo, alcancei. Essas pessoas deprimiam, essas pessoas fracassavam, elas jogavam elas aniquilavam a conquista dela, elas ficavam tristes, elas ficavam completamente, assim, o oposto do que se esperava. E aí, ele fica muito curioso com isso, ele fala, gente, mas o que é isso que está acontecendo? Né? E ele começa a perceber que tinha duas coisas, né? A primeira é que o elemento da culpa sempre aparecia, que é o quê? Não é tão simples assim, como se pensa, sustentar um desejo, uma coisa que você deseja muito, isso não é fácil sustentar, é trabalhoso se sustentar aquilo que você conseguiu, né? Quando se trata, por exemplo, de pessoas negras, de mulheres negras, homens negros, isso duplica. Né? Por quê? Porque você sustenta aquilo, que já é difícil, porque às vezes pode te produzir uma sensação de que, uai, se eu conquistei isso, então acabou a vida, zerou a vida, o que falta mais? Produz muita angústia. Mas, além disso, a culpa ela também está muito relacionada ao fato de que você sabe que várias pessoas, vários companheiros, vários parceiros não chegaram e não vão chegar a esse lugar. E quando as psicólogas lá nos Estados Unidos descobriram esse nome, síndrome do impostor, é que não é uma síndrome, na verdade, tá? Não é uma doença mental, na verdade é uma coisa muito mais comum, muito mais natural do que a gente. É uma experiência. Uhum. É uma experiência. A experiência que você está ali, que você... A realidade está te mostrando que você, vamos dizer assim, conquistou um monte de coisa, falando assim, ó, você é foda nisso que você se propôs. Só que o seu sentimento interno é que você está sendo uma farsa, uma fraude. Você está enganando alguém. E que, além disso, a qualquer momento vão te descobrir. Que isso que é a ansiedade brava da síndrome da impostora, né? Vão me descobrir. Como é que eu vou fazer para sustentar essa mentira? Né? Isso causa muito sofrimento. Muito sofrimento. E como que funciona isso tudo dentro do contexto da mulher preta na sociedade? Acho que você já foi dando umas notícias aí, né? Quando a gente fala de racismo, né, Carol? Às vezes as pessoas supõem que racismo tem a ver com você proibir uma pessoa negra de entrar em determinados lugares, tem a ver com você aniquilar uma pessoa negra dando um tiro nela simplesmente por você ver a cor da pele dela, tem a ver com você humilhá-la, né? Isso tudo é racismo, sem dúvida. Né? Mas o racismo, ele acontece de formas muito mais indiretas também.
né, de formas muito mais sutis também. Isso são as formas mais escancaradas, né? E a mulher negra, ela ocupa dois lugares aí difíceis, dois lugares, vamos dizer assim, vulneráveis. O primeiro, de ser mulher, né? Por que que isso é um lugar vulnerável? Porque a gente sabe, por exemplo, que as mulheres, elas vivem numa tentativa de alcançar um pé de igualdade com os homens na nossa história do mundo, e que isso ainda não foi alcançado, né? Salários menores, desautorização, várias coisas, né? Agora, quando se trata de uma mulher negra, isso ganha rumos muito, muito mais intensos, né? Porque as mulheres negras, quando a gente fala de racismo, a gente fala de um mecanismo de poder em que coloca as pessoas negras no estado de não humano, no status de não humano. Então, primeiro, há uma espécie de conquista para assim, ó, nós somos humanos, e depois outras coisas. Sensacional. É isso. Eu tenho pensado muito sobre isso. Eu adorei a nossa conversa, Bárbara. Eu Também tenho gostei, Carol. certeza que todo mundo deve estar se sentindo que nem eu, acolhida por esse tema, pela sua presença, pelas suas palavras. Então, muito obrigada. Gostei muito da sua companhia aqui. E espero que tudo que a gente tenha conversado aqui possa aliviar a atenção de todo mundo e acolher e trazer mais a ideia de que o acolhimento, ele é nada mais, nada menos do que olhar para o outro como se a gente estivesse olhando para si mesmo. Tá bom, Carol, eu que Obrigada. Um agradeço, foi grande ótimo beijo. falar contigo. Tá bom? Tchau, tchau. E aí, gente, sentiram o acolhimento daí? Eu tô toda acolhidinha daqui e espero vocês na semana que vem, que ó, vai ter mais tema importante pra gente conversar aqui, beleza? Um beijo e até lá!